Olá, queridos alunos, quem está falando aqui é a professora Loraime, né, professora de redação. Vim hoje falar mais uma dica para o Enem para vocês, o Enem tá chegando. Vamos lá, gente! Hoje eu vim falar para vocês sobre a conclusão. Gente, parágrafo de conclusão da redação do Enem. Gente, é o que nós chamamos de proposta de intervenção. Adoro proposta de intervenção. Fico super animada porque, gente, é muito fácil montar uma proposta de intervenção. Só tem que treinar. Então, vamos para a tela que eu vou mostrar para vocês como nós vamos organizar esse parágrafo de conclusão. Gente, eu tenho aqui um parágrafo de conclusão com o tema prostituição infantil, né, exploração sexual das crianças. E o que eu fiz aqui? Aqui em cima eu coloco como é que seria a organização desse parágrafo de conclusão. Porque olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Volta aqui para a tela rapidinho para mim. Tem aluno que já começa o parágrafo de conclusão direto para a proposta de intervenção. Mas eu vou dar uma dica. Eu acho muito interessante que vocês, antes de colocarem a proposta de intervenção, então a nossa primeira frase do parágrafo de conclusão, vamos fazer a retomada da tese. Lembram aquela tese que a gente coloca lá na introdução? Vamos retomar ela, até para a gente atualizar o nosso avaliador acerca do nosso posicionamento, do que a gente tanto defende. E outra coisa, a proposta de intervenção ela tem que estar atrelada à sua tese, né? Se você defende isso, esse é o seu posicionamento, qual vai ser a sua intervenção, a sua solução para isso? Então tem que estar ali casado, bonitinho. Então uma dica, tá? Eu recomendo que vocês montem essa retomada da tese, tá? Então antes da gente começar a proposta de intervenção, primeira coisa, a gente vai retomar a nossa tese. Para na segunda frase, a gente começar a nossa proposta de intervenção, tá? A gente começa ali os 5 elementos da proposta de intervenção. E por último, na nossa última frase, a gente vai criar a nossa frase de fecho, de finalização, com base no repertório sociocultural que mencionamos lá na introdução. Lembra que lá na introdução a gente faz uma contextualização do tema com o repertório sociocultural? Então a gente vai fazer essa retomada, beleza? Então vamos voltar aqui para a tela que eu vou mostrar um exemplo para vocês. Então aqui, ó, eu começo com o elemento conclusivo, portanto, tá vendo? Portanto, constata-se que a prostituição infantil é um impasse ao desenvolvimento nacional, na medida em que impede crianças e adolescentes de usufruírem de sua dignidade, tornando-se imperativa a atuação combativa dos órgãos competentes. Então, isso daqui, ó, é a minha retomada da tese. Eu retomei a minha tese. Eu estou falando que a prostituição é um impasse, é um problema para o desenvolvimento nacional, uma vez que impede que essas crianças façam, né, consigam usufruírem da dignidade delas, né? E aí a gente precisa de alguns órgãos competentes resolvendo esse problema. Então eu fiz a retomada aqui da minha tese. E aí eu coloco o ponto final e começo a minha segunda frase com a proposta de intervenção. Desculpa, errei essa parte, voltando. Então aqui, ó, proposta de intervenção. Para isso, né, para que esse problema seja solucionado, vou começar a minha proposta de intervenção. Volta aqui comigo na minha imagem, por favor. Gente, são 5 elementos da proposta de intervenção. Nós temos ali primeiro o agente. Quem vai fazer essa proposta? Porque tem que ter uma ação. Se é uma proposta de intervenção, tem uma ação interventiva. Então nós temos a ação, depois o agente, quem é que vai fazer essa ação? Depois o modo e meio. Essa ação será feita por meio de quê? O que nós vamos utilizar para fazer essa ação? Depois, a finalidade. Gente, toda proposta de intervenção tem que ter seu objetivo. Tem que ter um porquê de se fazer essa proposta de intervenção. E por último ali o detalhamento, porque lá na matriz do Enem fala que você pode detalhar, que é uma informação adicional que você vai trazer na proposta. Você pode adicionar ali uma informação sobre o agente, sobre a ação, sobre o modo e meio. Então, você tem que trazer um detalhamento de pelo menos um dos elementos que eu mencionei anteriormente, ok? Gente, não existe uma ordem específica, não, pelo amor de Deus, tá? Tem aluno que começa com a finalidade, tem aluno que já começa com o agente. A ordem não vai importar. Claro que existem alguns elementos que andam lado a lado ali, né? Até para seguir a lógica coerente da informação, beleza? Vamos voltar aqui que eu vou mostrar para vocês a minha ordem da minha proposta de intervenção. Então, ó, no intuito de promover a conscientização a respeito da violação
da integridade física e psicológica, errei. Integridade física e psicológica, errei de novo, desculpa. Integridade física e psicológica das vítimas. Gente, então o que tá de vermelho aqui, ó, é a minha finalidade. Eu vou começar com a minha finalidade. Então, isso aqui é a minha finalidade. Com o intuito de promover a conscientização. Então, olha só, estou promovendo essa proposta de intervenção com o intuito de promover a conscientização a respeito da violação da integridade física e psicológica dessas vítimas. Então, aqui eu tenho a minha finalidade. Compete ao Ministério da Cidadania de amarelo, ó, gente. Ministério da Cidadania aqui é o meu agente. Então, compete a este órgão. É o Ministério da Cidadania que vai ter que fazer alguma coisa. O que que esse ministério vai fazer? Vamos descobrir já já, olha lá. E aqui de verde, olha o que eu falo sobre o ministério. Eu falo que o Ministério da Cidadania é uma instituição do Poder Executivo responsável por formular políticas públicas direcionadas a grupos sociais vulneráveis. Então, de verde aqui é o meu detalhamento do agente. Eu estou dizendo para que serve esse órgão. Gente, qual é a obrigação? Esse A ficou horroroso aqui. Vamos mudar isso aqui, gente. Vamos descrever direitinho, ó. Detalhamento. Gente, eu estou dizendo que o órgão Ministério da Cidadania é uma instituição que é do Poder Executivo, tá? E que tem como responsabilidade formular políticas públicas direcionadas aos grupos vulneráveis. Então, aqui eu estou trazendo o detalhamento do agente. Eu estou delimitando qual é a competência desse órgão. Isso é um detalhamento do agente, tá? Tá, então eu já sei que o Ministério da Cidadania, que é um órgão do Poder Executivo, né? Ele vai fazer alguma coisa. O que ele tem que fazer, gente? Olha aqui de roxo, ó. Divulgar à sociedade civil dados referentes à exploração dos infantes, com foco nas penalizações jurídicas e nas cruéis consequências desse crime. Então, aqui eu tenho a minha ação. Eu estou falando que o Ministério da Cidadania tem que fazer a divulgação para toda a sociedade civil dos dados referentes à exploração dos infantes. Gente, tem que divulgar essas informações. Essas informações, elas precisam ser divulgadas. Até porque, qual é o meu intuito aqui da proposta? Não é conscientizar? Então, através dessa divulgação, nós vamos ter uma sociedade que vai ter uma conscientização a mais acerca desse problema, ok? Então, de roxo aqui, eu tenho a minha ação. E essa divulgação será feita por meio de quê? Porque lembra que o modo e-mail é como a ação será feita? Vai ser por meio da elaboração de folders, panfletos e campanhas publicitárias de amplo alcance. Então, aqui nessa cor verdinha, não sei se isso é um verde, sei lá, é um amarelo um pouco queimado, nós temos aqui o modo e-mail. Então, nós temos ali o nosso último elemento da proposta de intervenção. Gente, eles vão divulgar essas informações através dos folders, de panfletos, de campanhas publicitárias, porque folders a gente entrega, né, no cotidiano, na rua. Os panfletos podem ficar nas paradas de ônibus. E, além disso, nós temos ainda campanhas publicitárias que podem ser vinculadas ali nas redes televisivas abertas, né? Ou seja, a informação chegará, né, deve chegar à sociedade civil, tá? Então, nós temos uma proposta de intervenção com finalidade, que é o nosso elemento número 1. Depois, nós temos o agente, elemento número 2. Depois, nós temos a ação, o detalhamento, perdão, elemento 3. Depois, a ação, elemento 4. E, por último, aqui o elemento 5, que é o modo e-mail. Meus amores, proposta de intervenção completa. Volta para mim aqui, ó. Completa os 5 elementos válidos da proposta de intervenção. Uma pergunta que eu sei que muitos acabam fazendo, alunos. Preciso fazer o detalhamento de todos os elementos? Não, meus amores. A escolha fica a cargo de vocês. Eu escolhi fazer o detalhamento do agente, porque eu acho mais fácil fazer o detalhamento do agente, mas não é de qualquer jeito, tá, gente? Tem que ser uma informação completa. Mas vocês podem detalhar a ação, vocês podem detalhar o modo e-mail, a escolha fica a cargo de
vocês. Mas o importante é que vocês contemplem ali os 5 elementos dentro da nossa proposta de intervenção. Eu volto já já com mais dicas para vocês. Um beijo da Loura! Tchau, tchau! Acabou!